bem-vindos ao Movement Podcast de hoje. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Caio Ovação. Olá, tudo bem, pessoal? Thiago Padovan. Fala, Davi, Caio. Hoje a gente está começando uma série, não é isso? Uma série de 6 episódios que a gente vai conversar e discutir sobre grandes dilemas, responder perguntas sobre o universo da inovação. Grandes questões da humanidade. Maravilha. Lembrando que nós somos o Movement, né, Thiagão? Exatamente, pessoal. Bem-vindos, obrigado aí. Bom, o Movements surgiu em 2018 ali. Eu, Caio, Davi, conversando bastante sobre como que a gente lidava com processos de inovação, projetos, eventos e consultoria. E desde lá a gente vem desenvolvendo diversos trabalhos nessa área, assim, né? Hoje a gente está aqui apresentando o nosso laboratório de complexidade aplicada, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E qual que é o tema de hoje, Caio? O tema de hoje é, e se a entrega, sabe a entrega? Se a entrega... De um projeto. De um projeto, de uma consultoria, a entrega for a interação. A interação. Não um PowerPoint. Não um PowerPoint documento. Não um relatório. Não um relatóriozinho. Não um Excel. For a interação. E por que isso é importante? Por que a gente tem que discutir isso, né? Porque não é banal esse assunto. Não é. Na verdade, é o centro do negócio, né? Como é que você muda a interação para que o resultado seja diferente, né? Maravilha. Bom, então vamos começar com essa. Vamos nessa. Boa. O que a gente começa? O que é uma boa entrega? É isso? Pois é, né? Essa coisa, quando a gente fala das empresas, né? Quantas vezes a gente está fazendo uns trabalhos super legais com puta cliente, galera extremamente esperta, participa, legal, de repente, em algum momento, alguém levanta, escuta, e a entrega? O que vocês vão preparar para a gente? O que vocês vão preparar para a gente? A gente já está fazendo um monte de coisa, está tendo um monte de interações, as pessoas estão construindo conhecimento para elas próprias, estão entendendo um monte de coisa, mas elas falam, escuta, mas eu precisava de um papelzinho. E, em geral, um PDFzinho, né? Alguma coisa Exato. assim. E aí? A frustração que a gente sente nessa hora, né? Então... a gente, assim, trazendo também para o lado do... Vamos ponderar também os dois lados, né? É importante ter algum tipo de material, algum documento, né? Acho que... E eventualmente em várias etapas do processo, assim, né? Mas o importante é que esse material não morra, né? Ele não surja e seja o objetivo final de um projeto, né? Acho que ele tem que ser também parte dessa evolução, né? Perfeito, aquele santo graal, né? Termina um projeto maravilhoso de transformação cultural, por exemplo, um trabalho grande que a gente fez de gestão de conhecimento, uma grande instituição brasileira que nos chamou para apoiar na gestão de conhecimento. E aí, a dificuldade que tinha de perceber que a gestão de conhecimento é o conhecimento vivo entre as pessoas. Exato. Mas eles estavam esperando um relatório, um objeto, possivelmente impresso, depois perceberam, não, fazer algo digital. Mas tinha que ser uma coisa com muitas páginas, com muita explicação. Aí foi ficando claro que não era necessário. O que era necessário era uma explicação daquilo que a gente estava construindo junto com eles. Exato. Porque, afinal, o conhecimento está onde, né? O conhecimento está no papel ou está na cabeça das pessoas? Né? O conhecimento... está nos dois lugares. Mas o conhecimento só no papel é absolutamente inútil. Na cabeça das pessoas é ótimo. Mas ninguém contou para ninguém. Mas pelo menos alguém está sabendo daquilo. E quando essa pessoa vai agir, ela age municiada por aquele conhecimento. Bom, o que tá no fundo, né, na sustentação disso, talvez, é aquele princípio bonitão do meta-design, quando a gente fala de documentação e comunidade, é isso? Documentação e comunidade, perfeito. A gente pode até colocar em outro âmbito, né? Falar de documentação e interação. Documentação é quando você fixa em algum documento, pode ser digital, pode ser papel, o que seja, algum conhecimento. E a gente imagina que assim, a partir do momento que está fixado no documento, as pessoas respiram aliviadas, passam a mão na testa. Fizemos. Falam, ufa, fizemos, acabamos o negócio. E a gente sempre fala, não, isso é... A gente até provoca um pouco falando, isso não é nada. Aí a pessoa, como não é nada? Se sente insultado, falando, não é que não é nada. É que só isso não vai resolver. O que precisa é um processo vivo de interação entre as pessoas. E muitas vezes o que a gente faz é justamente isso. Nossas intervenções muitas vezes têm a ver exatamente com isso. Como que as pessoas interagem e por que o jeito que elas estão interagindo não está gerando os resultados que se esperam. Portanto, o que a gente tem que fazer? Mudar a maneira que as pessoas interagem. Porque no final, o que é uma empresa? Uma empresa não é o prédio, não é o estatuto escrito na pedra em algum lugar, não é a conta no banco, apesar da conta no banco ser interessante, não é o mobiliário, a empresa é aquele conjunto de pessoas interagindo. É isso que gera riqueza para a empresa. Se você parar de interagir, a empresa acaba, ela morre. Então, a qualidade da interação é que é a chave dessa história. Né? Tem aquele ponto lá, acho que era no projeto que a gente fazia no Senac e o nosso saudoso, querido, saudoso não, que ele tá vivo ainda, né, coitado, matar o rapaz...
Mas o nosso querido amigo Alessio, ele sempre falava, né? O Que Alessio. o texto do teatro, ele não é teatro. Ah, bonito. Quando ele tá escrito, né? Ele tá na prateleira, não serve pra nada. Ele Boa, passa boa, a ser bom teatro, exemplo. passa a ser arte quando ele tá sendo encenado no palco, né? Isso. E aí na empresa é a mesma coisa. Eu faço Mesma um coisa. trabalho, uma pesquisa de desenvolvimento que foi gerado ali de significado, é aquilo em ação, né? O Claro. relatório que vai pra gaveta não serve de muita coisa, né? Tanto que isso é um bordão corporativo famoso, né? É. Ah, foi Bota na engavetado. gaveta. Põe na gaveta, a gente vê isso depois, né? Ah, você tá com uma ideia boa? Legal, guarda nessa gaveta e a gente olha daqui a uns 15 anos. Exato. Então, Tinha um amigo meu que falava assim, teve uma ideia? Senta lá que passa. coisa que passa. Calma, respira um pouquinho. Respira um pouquinho. Pois é, mas interessante trazer o Alessio. O Alessio é uma grande figura, quem conhece o Alessio Rossi ali do Senac, é uma peça, uma pessoa-chave, um monte de projetos interessantíssimos que o Senac fez. E justamente é essa provocação que ele fez do teatro, né? Porque no próprio teatro, eu lembro de anos atrás, eu estava vendo uma experiência de encenação ali no CPT, né? O Centro de Pesquisas Teatrais, estava tendo uma encenação que era totalmente improvisada. A regra era que ela tinha que ser improvisada. E aí, depois da improvisação toda, que foi incrível, né? Os atores improvisaram tudo, eles foram contar um pouco do método no final. E o método era, eles definiam mais ou menos os papéis, mais ou menos papéis, mais ou menos as motivações e conflitos que estavam em jogo ali, e aí vai para a cena. E aí cada um sabia, né? Eu sou o papai, eu sou a amante do papai, eu sou a mulher do papai, eu sou era o tudo filhinho do improvisado. papai. Tudo improvisado. Aí no final do desempacotar, que a gente também fala desempacotar, ele também falava desempacotar Sim. lá. Isso faz mais de 20 anos, isso era 98, 99. Ah, isso pode ser aplicado em várias coisas e não sei o que lá. Blá, blá. Mas eles vêm falando assim, mas o importante é depois escrever isso e aí encenar. Quando for séria a peça de verdade, Olha encenar o que estava escrito. Aí eu lembro que eu estava na plateia quietinho, eu não sou da área de teatro, eu falei, vamos, peraí, não pode ser. Eu levantei a mão, porque era já uma sessão de bate-papo, né? Falei, não pode ser. Vocês acabaram de fazer uma coisa incrível aqui. Por que é que vocês vão fixar isso depois e transformar uma coisa na pedra? Tem que fazer do jeito... Eu falei, pode ser interessante até transcrever, quem sabe ter uma grande sacada ali, mas é justamente a improvisação, né? O ouro tava ali, né? Pô, o ouro tava naquela improvisação. E cada improvisação, cada sessão era única. Era única. E nunca ia se repetir, né? Nunca se repetir. Então, ou seja, até tem um jeito bem simples de você registrar, né? Em vez de ficar um carinha no canto anotando louco ali, você pode gravar o vídeo. Sim, sim. Depois assiste o vídeo se quiser. Mas você pode no próximo improvisar de novo. Né? Então, Querer repetir aquilo é uma loucura, né? Pois é. E como, pensando no provocação do Thiago, né? Pô, vamos olhar os dois lados. A gente escuta muito, às vezes, de clientes que falam assim, pô, mas eu preciso de um material, e aí a expressão é sempre essa, para pôr embaixo do braço e vender depois, né? Exato. Muitas vezes. Como é que a gente lida com isso? Eu acho que é legal começar a trazer É. como, né? Como fazer. Como? Aí eu ia jogar uma coisa para vocês aqui. Se a gente fazer um exercício de imaginação, como seria esse processo ideal, vou usar essa palavra, né? De trabalho, se eu fosse fazer uma consultoria numa empresa, desde como começar até chegar ao momento clássico de o relatório. Se eu for trabalhar com essa perspectiva que a interação é a grande entrega, né? Construindo conhecimento, como seria? Pois é. Qual que é a receita? As receitas de bolo. Então, é interessante que a gente pode fazer olhar para outras artes, como por exemplo a música, para entender qual que é a receita para uma improvisação, né? Você tem o chorus, que é uma estrutura musical, O tema, é né? o tema que você vai seguir, que é basicamente uma canção, como tu não conhece. E aí você pode repetir aquele chorus, aquela canção, quantas vezes você quiser, e cada instrumentista vai improvisando, porque ele sabe a sequência de acordes, ele sabe o ritmo, ele vai, mais ou menos, ele entende o campo harmônico que ele está trabalhando para acertar a notinha dele para não dar muito bola fora. Mas o bom instrumentista é aquele cara que até brinca com o campo harmônico, faz um monte de coisa. Mas o interessante aí, trazendo para uma empresa, o que, que é? Qual que é a partitura? Né? Qual que é a partitura que a gente vai dançar, né, ali nessa empresa? Qual que é o jogo que se joga no cotidiano? Esse Né? processo todo, né? E aí, pensando já no que o Davi está falando, até é importante, pessoal. Até vou pedir para a Isadora, que está nos apoiando aqui, Isadora, mostrar um pouquinho a visão geral nossa aqui. A gente está aqui com o Miro projetado. Pessoal, não somos patrocinados pela Miro. Gostaríamos. Gostaríamos. Miro, patrocina Não Sim, negaríamos esse Não negaríamos, patrocínio, porque porque a gente é meio usa- caro o Limiro, né? A gente usa pra caramba. E o que a gente se propôs a fazer também, né? É a gente construir isso junto com vocês. Então, à medida que a gente Construir vai esse batendo papo, a gente está aqui no Miro. Vocês podem ver que a gente está... Inclusive, Já já anotando dando um um monte de coisa? spoilerzão, né, Caio? Pô, A já gente tá falando estraguei. de documentação... Não, eu vou dar o spoiler. Ah, você vai dar spoiler, Falando tá, de tá. documentação leve, como que a gente registra, estamos fazendo conteúdo pela forma aqui, né? Só um... Exatamente. Percebam, né, pessoal? Estamos aqui perceber, improvisando. Que, é, juro, pessoal, rapaz. a gente tinha os elementos básicos dessa jam session aqui, mas o que a gente vai fazer agora, a gente está descobrindo neste momento. Vai Boa, sair boa. junto com vocês. E Vai ser- a ideia é que depois esse board fique disponível também. Acho que a gente pode pôr na descrição do vídeo e também nas nossas redes sociais, no nosso grupo de WhatsApp também.
entre em contato com a gente para entrar lá e que esse conteúdo também fique, esse conhecimento fique disponível para vocês interagirem, construírem em cima, colocarem mais coisa, questionarem, deixarem perguntas também, né? Ou seja, tá vendo, pessoal? A gente vai construindo, mas vocês também podem e devem participar. Pô, Caio, você falou da coisa da partitura organizacional, eu tava pensando assim, eu nunca fiz nenhuma aula de música que o professor, sei lá, trazia um exercício escrito, uma receitinha de bolo, mas dizia assim, isso aqui, meu, você não é pra você tocar lenda. É pra você sacar mais ou menos e, tipo, é impossível escrever exatamente o groove que a gente vai pôr. Então, viu essa referência, você vai criar um outro troço. Se você tocar aqui em cima, vai dar groselha, né? Total. Tem a ver com isso um pouco. Totalmente. Tem histórias famosas, né? Dizem que o Stravinsky estava em Cuba, isso na década de 40, por aí, estava lá vendo um show daqueles policultural que Cuba é, né? América Latina, aquela coisa. E aí ele disse que ele ficou abismado, encantadíssimo com o ritmo. Ele sentou, pegou um papel e começou a tentar transcrever o ritmo. E ele travou várias vezes, aí ele pedindo ajuda para um cubano local que sabia ler, sabia escrever e ler partitura também com ele, pedindo ajuda. Aí o cubano olhou para ele e falou assim, pegou o papel, amassou, falou, querido... Não é assim que É funciona, né? assim, batuca na mesa, você vai ganhar mais. O Stravinsky, pessoal, o rei do polirritmo, aquela coisa toda. Mas pensando na empresa, né, qual que é a partitura organizacional? Tem uma coisa que a gente sempre faz, né? A gente sempre começa com uma etnografia. Exato. A gente fala, todo cliente fala com a gente, galera, a gente tem que fazer uma etnografia. E toda vez que a gente corta, o que dá? Dá ruim. Sempre dá ruim. E o que a etnografia é, pessoal? Quem tem alguma vivência de antropologia ou conhece antropologia, etnografia, você entender um etnos. Etnos é um povo. Que povo? O povo lá da empresa. Quem são eles? Como eles falam? O que comem? Onde habitam? Que horas acordam? Come ovo frito de manhã? Claro que não. A gente vai focado na questão da empresa. Como que está sendo... Como que é a interação entre eles atualmente, assim? Atualmente. E nessa interação com eles, a gente começa a perceber vocabulário, modo de se portar, assuntos que são tensos. Quando a gente faz, inclusive, etnografia que tem grupos, e aí tem alguém que silencia outra pessoa ao falar, a gente fala, opa, tem um jogo de poder aqui. A gente vai mapeando um monte de coisa. Num bate-papo de meia hora, a gente percebe muita coisa. Obviamente tem a ver com a nossa experiência, nossa capacidade de avaliação de um clima organizacional, mas o princípio de entrar em interação já começou ali. A gente já está improvisando com eles. A gente também tem a nossa partitura, que a gente chama lá do nosso questionário semi-estruturado, né? Uma entrevista semi-estruturada. Mas, na realidade, a gente está lá para interagir com as pessoas. Total. A gente só leva elementos como se fossem brinquedos para a gente brincar indo para o parquinho. A gente vai brincar no parquinho com o pessoal, a gente leva os brinquedinhos, leva a bicicleta, leva a bola, leva as cartas de baralho ali para brincar. Mas o que interessa é como a gente brinca e também saltar de um jogo para o outro. E digo mais, tudo isso começa antes do projeto ser efetualmente assinado, assim, né? A gente sempre, para alguns clientes que são mais próximos, a gente brinca que começa na primeira conversa sobre aquilo, assim, né? Então a gente fala, já começou. Se pode virar um contrato ou não, pode ser outra questão, assim, mas naquela conversa inicial a gente já vai sacando o caminho, o que aquilo está precisando, quais são os jogos de interação que estão rolando. Quais são os gaps, né? Os gaps, exatamente. E muita aqui coisa aparece. Nessa perspectiva também que o foco não é a criação de documentos, de objetos que vão ficar nessa função de codificar a experiência e armazenar, a gente acha que trabalha um pouco diferente, porque não é raro, né, ou não é totalmente fora do comum começar um processo de trabalho com uma etnografia, com um trabalho de imersão, né? Mas acho que tem uma grande diferença que a gente sempre pontua, que o objetivo dessa imersão, dessa etnografia, não é produzir um relatório de insights com tipologia, com sacados, que vai ser entregue no final. Exato, por vezes a gente sempre se coloca que não vai entregar isso, né? E aí, pelo contrário, a gente faz, desde a primeira conversa, chamar o time para fazer junto. Porque aí, ao viver a transformação, junto com a gente nessa etnografia, a entrega está feita de modo instantâneo. Não tem que ler o relatório depois, né? Exato. Acho que isso é super diferente, porque senão... Quem é transformado no limite é quem está no papel do etnógrafo ali, né? Que a gente vai ter que transmitir depois. Pois é, mas isso é muito legal que você puxou, Davi, porque tem uma coisa que é quantas vezes que a gente convida as equipes das empresas a trabalhar com a gente justamente nesse contexto. Vamos fazer etnografia junto. Eu falo, tá bom, eu vou. E lá, durante o papo, a pessoa completamente desconectada, mexendo em papéis, ou tô no celular. E aí a gente fala, fulano, você escutou o que o Beltrano aqui da tua empresa falou? Ele, como? O que foi? Exato. Aí, olha... Não adianta, porque a pessoa não está interagindo, ela está ainda muito preocupada em preparar os documentos dela. Mas isso é uma coisa que a gente fala, né? A partir do momento que as equipes começam a perceber que na interação está acontecendo algo, começam a aprender com aquele momento de interação, já começou a acontecer a transformação.
Então, uma consultoria tradicional pensa o quê? Não, vai todo um trabalho de levantamento, entendimento, vai ter uma proposta, vai ter uma implementação, aí vai ter a transformação, quem sabe, depois de toda essa jornada, que é longuíssima, muitas vezes anos, para chegar a uma transformação lá E a adiante. empresa já é outra depois. Já é né? outra. Que a gente O mundo já é outro, às Exato, o vezes. mundo já é outro. O que está falando aí, a transformação começa a acontecer no primeiro papo. E quantos clientes que começam a falar com a gente, só ali, tentando explicar o modo que a gente trabalha, um papo como esse que a gente está tendo aqui agora, o cara já começa a ter insights e fala, peraí, então, se isso é possível, dá para fazer tal coisa. Fala, tá vendo? Essa ideia nova não surgiu do nada, surgiu a partir daquela interação que a gente está tendo ali. Digo mais, hein? Tem um princípio ético, acho que é bonito, assim, na abordagem que o metadesign usa para fazer esse trabalho, que, pensando naquela coisa do mapa vivo e do mapa inerte, né? Se a gente produz essa imersão, vou chamar de tradicional, né? Que a gente manda especialistas a campo, analisam, produzem um relatório, a pessoa que foi etnografada, dificilmente ela vai ter acesso a esse conhecimento, né? Dificilmente. E a perfeito. gente sempre faz de um jeito que ela também, de modo instantâneo, pode participar e ver aquilo. Porque ela está envolvida também nesse processo. Não, e é uma coisa, né, que há anos atrás, Davi vai se lembrar, quando a gente trabalhava numa instituição, eu estava apoiando o pessoal, e aí o pessoal gostava muito de fazer escutas. Escutas. E eu sempre imaginava alguém assim, fale. E assim. Falou, porque escuta é isso, uma escuta pura é assim. Você não fala nada. Não, mas tem que fazer uma pergunta. Peraí, o que contém na sua pergunta? Todo mundo fala boas perguntas. Pô, uma boa pergunta já tem uma afirmação embutida. Ou várias afirmações, ou até uma colocação que não é tão simples de ser entendida, que é meio polissêmica, tem vários entendimentos diferentes. Mas toda pergunta, ela carrega um entendimento de mundo e uma forma de ver as coisas, e quem está recebendo a pergunta já te olha na cara assim, por que esse cara perguntou isso para mim? A gente percebe, né? Em ambientes corporativos carregados politicamente, qualquer pergunta é vista como um campo minado. O cara já olha para você assim, meio, como é que eu respondo essa pergunta para não me encrencar? Aí a gente já percebe muita coisa também. Mas o que eu estou falando é, muitas vezes, uma simples pergunta, o início de interação já carrega uma série de valores, uma série de colocações. E aí que a gente já entende que já está em interação e já está em cocriação. Eu tava pensando nessa linha, assim, para quem não conhece a gente, talvez. Do que esses caras estão falando? Né? Por exemplo, se a gente não está entregando um software, a gente não está entregando um site, a gente não está entregando uma coisa, assim... Um relatório técnico de demandas. Do que a gente está falando? Esse é um exemplo da pergunta que o Caio falou agora. Aí a gente para, olha para o infinito assim e não responde. Não. Mas então, do que a gente está falando? Né? Estamos falando de metadesign, né? Em certa medida. Mas... Total. E o que o metadesign propõe? Ele fala que esse corpo coletivo que a gente habita, ele não é feito, de novo, né? Por esse corpo, pelo mobiliário, pelo microfone, o que seja. Ele é feito pela nossa interação. Exatamente. Então, uma coisa que eu provoco muito por aí, vocês devem lembrar que eu sou arquiteto, em algum momento no meu coração, lá existe ainda um arquitetinho vivendo ali. Eu sempre digo para meus colegas arquitetos, né? O que faz o lugar não é a mesa, a cadeira, o telhado. O que faz o lugar é a maneira que as pessoas estão interagindo. Mudou a interação, mudou o lugar. Mudou o lugar completamente. Muda os resultados. Muda o resultado. Daquele ambiente, totalmente. Né? Eu penso, né, dessa coisa, do que a gente está fazendo, né? Tentando conectar até com essa coisa da morte do relatório que a gente está propondo aqui. Olha lá, pessoal. Olha lá, né? A gente já vai mostrar falar sobre isso. o meme pro pessoal. Depois a gente mostra. Nosso guru. Mas eu sempre fico pensando, né? Obviamente, isso que o Caio falou, eu vou trazer com as minhas palavras, do jeito que eu consigo também entender, mas que mais do que focar na criação de um conteúdo, de qualquer que seja, né? De um objeto e tudo, o metadesign, ele ajuda a gente a criar o contexto no qual aquele conteúdo está inserido, né? Perfeito. Se eu olho para o relatório, é a mesma coisa. A gente não vai criar o relatório, pelo simples fato que nós não somos as pessoas indicadas para aquilo, né? Mas a gente pode criar um contexto para que as pessoas, normalmente, que já estão na instituição, ou seja, que já têm o conhecimento, já têm a vivência, possam elas mesmas criar o conteúdo. Então, quando a gente fala de morte ao relatório, quer dizer que a gente, de modo muito sincero, eu acho muito bonito, diz, queridos e queridas, não somos nós as pessoas capazes de criar um conhecimento técnico para ser introjetada nessa cultura a qual não fazemos parte, né? Mas a gente pode ajudar vocês a perceberem, né? O que vocês precisam mudar e como, e a partir daí, vocês podem seguir. Então, seria um exemplo concreto, né? A gente fala trabalhar com documentação leve, que é ir documentando, escrevendo no Miro, né? Com quadros brancos, com formas que a gente pode circular o conhecimento, tornar ele reutilizável, reaplicável, mas que a pessoa, por exemplo, a participar de um workshop, de uma oficina que a gente monta, ela vai viver aquilo com outras pessoas, a gente tenta trazer o ecossistema de um jeito que
seja produtivo. E ao viver daquilo, ela é muito mais capaz de depois, ela, consigo mesma, sentar na sua casa e escrever um resumo daquilo. Né? E consolidar. Isso é ótimo, essa consolidação, né? Mas só ela é capaz de escrever. Não vai ser o Davi que vai conseguir escrever um conteúdo que vai dizer o que é da realidade dela. Né? E isso é uma coisa interessante que sempre tem conflito nas nossas consultorias nesse momento. No momento a gente convencer o cliente que o melhor resumo, o melhor relatório é feito por ele mesmo. Né? Só que quando o cliente percebe isso, é tão abismal, no bom sentido, abre um buraco dentro dele positivo, tão grande esse buraco, ele fala, caramba, é muito mais fácil do que parece. Por exemplo, quando você fala, o David falou de documentação leve, já fui botando no Miro lá também, e também do lado ali da anotação. Né? Relatório é um artefato bom para quem cria. O ato de criar o relatório é maravilhoso para ordenar as ideias, organizar... É igual escrever um livro, né? Queria escrever um livro. Vou organizar isso. A pessoa que mais ganha, bem colocado, Thiago, a pessoa que mais ganha escrevendo o livro é quem escreve o livro. Quem lê, pode ser. Porque também, assim, eu já escrevi muito na vida, publiquei não tanto, mas já escrevi muito, muito, muito. Toda vez que eu escrevo, eu percebo que eu estou entrando em contato com um outro pedaço meu ali. Agora, isso é uma interação de mim comigo mesmo, e com a tela, e com os autores que eu estou pensando na minha cabeça, as pessoas com quem eu interagi. Eu estou interagindo o tempo inteiro para poder escrever. O pessoal fala, para escrever você tem que pensar no interlocutor, né? Quem que é essa pessoa que vai ler depois? Isso também é uma interação. Peraí, cara, mas é uma interação imaginada. Basta, do ponto de vista cognitivo, é igualzinho uma interação vivida. Você está imaginando o que a pessoa vai dizer se eu escrever isso. Ah, é verdade, deixa eu escrever tal coisa então, para ficar mais claro para ela, talvez ela não entenda, por aí vai. Mas o interessante aí dessa documentação leve que é feita durante o processo é um pouco isso que a gente está fazendo aqui agora. Quantas reuniões que a gente vai fazendo, que é isso aqui, a gente vai anotando, né? Está lá no Miro. A gente vai anotando, na hora que a gente vê, a pessoa fala assim, caramba, tá lá, tá aí. Surgiu. Perfeito. Ontem eu vivi isso numa reunião, a gente estava trabalhando com o pessoal de conselhos, né, no governo, que trabalha com o governo, a gente estava só comentando como é que tinha sido uma reunião, de repente a pessoa falou, escuta, pode me mandar esse Miro? Porque tá aqui, o que está anotado aqui me ajudou a entender um monte de coisa. Eu falei assim, tá aqui, é de acesso seu. Tá aberto mas já? Tá aberto, mas pode preparar um relatório? Eu falei, não é necessário um relatório. Se você quiser, a gente coloca isso num PDF e te manda. Mas é melhor você vir para cá, porque aqui você consegue mexer nos post-itzinhos, colocar a sua própria anotação. Tipo, ó, o Davi colocou aqui, construção de novos processos e procedimentos. Legal. Né? Então, isso aqui tem a ver, quem conhece o meta-design sabe que tem a ver com o meta-jogo. Então, eu botei uma anotaçãozinha ali para eu mesmo lembrar depois. Quando eu voltar nesse material daqui uns 2 meses, eu falo, eu falei do meta-jogo naquela hora. É muito poderoso fazer quem participou da criação disso vai reconhecer esse mapa também, com certeza, né? Com certeza. Isso é importante, a participação. Exato. Né? Quem está no processo entende na hora. Assim, na hora. Se você for trazer alguém novo para o processo, você vai ter que dar uma navegada, trazer a pessoa para o meio dos conteúdos, né? E outro lado, né, tava pensando, qual é o grande, na minha perspectiva, um problema dessa documentação pesada, assim. A gente conhece vários colegas, amigos nossos, e a gente vê de outros clientes que trabalham, às vezes, com uma consultoria, um processo de report semanal, né? Toda semana manda o que fez, um relatório de atividades. Isso, por um lado, demonstra atenção, profissionalismo e tal, mas o que me incomoda é que o jeito que você lida com esse processo muda o modo de interação entre a consultoria e cliente, né? Quando você se coloca nesse lugar de prestar contas e fazer a relatoria, o famoso bater bumbo o tempo inteiro, não é... É raro, mas acontece muito. O cliente se colocar nessa posição de sentado aqui recebendo, né? Então beleza, então me manda o relatório, me manda o que você fez, né? E lida com você como aquele exército mercenário contratado. E isso é ruim porque ele se afasta do jogo onde a transformação acontece. Perfeito. Se ele tem que estar engajado para ele construir significado para ele, o modo de interação dele com o projeto vai ser completamente diferente, né? Tem aquele projeto que a gente está começando a construir que teve um conflito de que o diretor está muito longe, assim, e tá tendo um medo, assim, da equipe ali de levar essas ideias e tal. E a gente falou, pô, se esse cara não vier para dentro do jogo... Exato. Se É ele não muito descer difícil. pro play, Tem que descer. não vai ter tem que jogo. descer. Não vai ter jogo. Não tem jogo. Agora, a gente estava falando das fases, né? Dos projetos. Boa. Isso, boa. A gente Voltando. estava falando... Voltando. Posso contar uma anedota? Pode. Pra terminar? Não, lógico. Vou contar uma anedota. Eu acho que eu já contei essa uma vez, mas essa é boa. A gente estava numa fase como essa, estávamos nós numa empresa trabalhando sobre uma investigação, era uma empresa que tinha um laboratório de inovação sobre cidades. Não posso falar o nome dessa empresa. Mas Muitos laboratórios de inovação sobre Mas nesse momento, o meu papel lá era um pouco coordenar o que tinha no laboratório, essa equipe, essa frente de comunidade, de interação e tal.
E nesse momento eu falei, opa, esse é um prato cheio para fazer uma etnografia, né? E o Caio tem um arquitetinho que habita o coração dele, eu tenho um pequeno historiador que habita o meu coração, Tá né? sempre ali, né? E eu falei, então já que vamos fazer uma etnografia, vamos fazer para valer. E eu fui chamar uma equipe de antropólogos para fazer uma etnografia à Vera naquele momento. E aí eu lembro de Caio Vação aparecendo e falando, Davi, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Aí eu falei, tudo bem, mas eu vou fazer. Não faça, eu vou fazer. E aí a gente fez esse processo com a equipe, pessoas maravilhosas, competentíssimas, foi um negócio incrível, assim. Foi incrível. Foi Eu ótimo. vi o resultado, foi Mas chocante. o que aconteceu com isso? Exatamente o que a gente está falando aqui. A equipe foi a campo, ela se transformou pra caralho, para caramba. A equipe que estava em torno deles, né? Eu, os outros colegas, a gente ficou um pouco de fora do processo, porque a gente não dominava a técnica antropológica ali. Eles construíram um relatório maravilhoso, a gente fez uma apresentação, o board recebeu aquilo muito bem, foi super transformador, gerou um relatóriozão parrudo, que foi para uma bela de uma gaveta, e agora, anos depois, aquilo está tentando ser resgatado, e as pessoas que foram etnografadas, participaram do processo, nunca tiveram acesso a esse conhecimento. Nunca souberam. Porque tava Imagina nesse... se juntar tudo isso. Pô, Pois é, imagina se a gente pois tiver a mesma equipe de antropólogo foda, boa pra caramba nós, já com aqueles condôminos na época dos condomínios, todo mundo num movimento de mapa vivo, talvez, criar aquele conhecimento e simular de modo instantâneo, Mas né? você trouxe exatamente isso, né, Davi? Que é o mapa vivo. A gente fala do mapa vivo, que é uma técnica, quem conhece uma técnica super simples, fácil de ser replicada tudo, e fala, mas que bobagenzinha, né? Não, é aí que está a coisa. Davi, imagina se o antropólogo, a mesma equipe, porque é uma equipe fenomenal. O Davi apareceu com uma equipe que eu fiquei de queixo caído, uma equipe muito boa. Mas a equipe de antropólogo, junto com a equipe do laboratório, junto com a gestão, junto com os condôminos, num grande processo de interação dentro de um condomínio, experimentando o condomínio, batendo papo. Recorrentemente. Revisitando as coisas. Ou seja, o conhecimento já teria sido construído naquela hora, já teria sido sistematizado ao vivo. As ideias já saem. Já saíam as ideias na mesma hora. Talvez outro testadas e pode prototipadas, implementando. prototipadas na mesma hora. Ou seja, a gente fala, pô, mas isso fica... Muita gente escuta quando a gente fala isso, fala, pô, isso é um grande bololô. Cadê o momento da entrega? Cadê o momento do registro? Cadê o momento da validação? Fala, olha, ali, se fosse possível essa situação ideal, né? O cliente, junto com o usuário final, junto com o especialista da área, todo mundo junto trabalhando na mesma hora, tá? Já nasce validado, já nasce implementado, já nasce validado não só pela gestão, mas também pelo próprio usuário. Sabemos que isso é muito difícil. Juntar esse corpo social é complicadíssimo juntar. Um dos desafios, né? Mas se a gente conseguir juntar o máximo de gente e reduzir o máximo as distâncias de comunicação, melhor. E muitas vezes o relatório, que parece ser uma coisa que vai afirmar a comunicação institucional, na verdade serve como uma parede institucional. O relatório vira uma parede. Muita gente fala que o relatório é um tijolo, né? Você tem de tijolo. É quase uma parede, na verdade. Porque assim que o relatório foi feito, todo mundo se acalma e é quase a garantia de que o projeto, especialmente quem tem muita crença que o relatório é a grande coisa, é quase que a garantia de que o projeto vai parar naquele momento. Pelo menos tem uma pausa longa. Quer dizer, tô pensando aqui que a diferença entre dois cenários que a gente pintou, né? Esse do que eu entrei com a equipe mais tradicional, né? E esse que o Caio pintou agora. Eu poderia dizer que a diferença está na governança de como foi desenhada essa imersão? Mas aí que está o desenho do que a gente chama de governança avançada, né? Governanças tradicionais, elas são lentas, elas têm poucos canais de comunicação, né? Poucas oportunidades das pessoas interagirem. E é tudo muito duro, né? E um grande canal muito favorecido de interação são os grandes ou pequenos relatórios. Relatórios diários, semanais, mensais, por aí vai. Como se isso fosse garantir, quando, na verdade, a gente já tem um corpo coletivo altamente irrigado, altamente conectado, que é aquele que a gente chama da fofoca do bem, né? Aquela fofoca que cria muita percepção, que é uma interação cotidiana. Uma governança que usa esse corpo irrigado, hipercapilarizado do dia a dia, é a governança avançada. Um projeto ele deveria partir disso, incrementar os canais de comunicação, acelerar os canais de comunicação, simplificar os canais de comunicação. A gente chama isso de... Tirar as barreiras, né? Tirar as barreiras, governança avançada. E o quanto que a gente acha que criar governança é justamente emparedar. Compartimentalizar e emparedar as coisas. Aí está organizado. Coloca cada coisa na sua caixinha. Exato. A gente funciona assim. E aí você abre janelinhas entre uma caixinha e outra para ter uma comunicação. O que você está fazendo aí? E aí, o que está rolando? Já te conto. Pô, em vez de ser aquela coisa inteira... Aí você fala mês que vem, né? Eu já conta no elevador o mês que vem. Ou então o e-mail batata quente. Conhece o e-mail batata quente? Opa. Você manda e-mail para alguém, pronto, não está comigo o problema. PC. Conhecimento. Tem um amigo meu que ele chama... É o e-mail... Não sei se eu vou falar certo, ele vai rir de mim se eu errar.
O e-mail Caramuru. Caramuru? Sexta-feira, 7h. 6h30, vai. Passa Você ali. manda aquela bomba. Ah, bom, Pau. Caramuru, claro. vai, Caramuru. Fogos de artifício Caramuru. Isso. Né? Vai, E vai embora. Só vê na segunda. Opa! Para quem está escutando a gente, então, eu posso dizer que se você está interessado em construir uma governança de outra forma, para qualquer que seja o desafio, né? A governança do processo de inovação, até uma governança da transformação cultural, a governança da sua organização, esse aqui pode ser um caminho. Chuchu, beleza. Chuchu, é isso? beleza. Chuchu, beleza. Como você... É simples, todo mundo sabe operar nesse ambiente, mas raramente opera. Não, é interessante que se você muda o ambiente, as pessoas vão se comportar de forma Exato. também que se relaciona com esse ambiente. Né? Então, se você fizer as caixinhas fechadas, cada um no seu canto, Exato. as pessoas vão se comportar daquele Perfeito, jeito. Tiagão. Você né? está pedindo para as pessoas... Ah, você não quer Não que eu me comunique? interagirem. Tudo bem, eu me tranco aqui no meu quarto e não falo com ninguém. Agora, Não se tem você problema. abrir os campos, né? Se você propor esses ambientes, essas interações, né? Claro que a gente tem as entregas, né? O dia a dia da empresa continua, né? Sim. Acho que cada empresa vai ter que equilibrar esses dois caminhos, assim, né? Não, isso eu acho que é uma oportunidade interessante de falar, né? Também falando a respeito da sequência, né, da etnografia, tá claro, né, pessoal? A gente sai da etnografia, a gente vai propor uma interação. A partir da etnografia, a gente consegue, então, propor uma interação nova, renovada, naquele coletivo com o qual a gente está trabalhando, agora talvez com uma meta. Existe, de fato, uma entrega, mas essa entrega, de novo, não é exatamente essa meta, esse artefato a ser feito, não é o relatório, mas se são documentos que vão ter impacto direto sobre as atividades das pessoas ali. E a interação não é pronta, a gente não tem praticamente nada de prateleira, assim, né? Sim, a gente sempre desenha. A interação que vai acontecer nessa fase pós-etnográfica vai ser totalmente construída junto com as pessoas. Junto com as pessoas. Então, o que vai ser? Periodicidade, aonde vai acontecer, Exato. como vai acontecer, Exato. quem que vai liderar, quem que vai facilitar, Perfeito. Quais são os papéis? quais são os papéis. Tudo Exato. isso é construído nesse momento, assim. Nesse momento. Ou seja, a gente... Por isso que é o meta, né? A gente já está interagindo lá no início, né? Já está entrando em interação no primeiro contato com esse cliente. A partir do momento que a gente começa a etnografia, mais interação. Se abre um outro ambiente dentro desse ambiente maior. Na hora que a gente vai para a interação, que a gente pode até chamar de uma facilitação de um encontro colaborativo, é super focado, hiperprodutivo, uma grande aceleração de resultados ali. Talvez um grupo muito maior, muito mais bem também, uma interação mais bem desenhada, que também é um campo ainda contido dentro daquele campo maior, que é a grande interação. A gente fala muito de metafacilitação, que é andar nesses campos, né? A gente anda, até podendo desenhar aqui, a gente pode entender que se existem subdivisões, elas são aproximadas, elas estão uma dentro da outra, né? A gente tem uma caixinha... Opa! Ó, Isadora, você pode dar um foco lá agora? Obrigado. Então, a gente começa com a interação aqui, fazendo etnografia, tentando entender o contexto. Aí a gente vai lá e desenha uma situação de interação concentrada com um grupo, a gente vai viver aquela situação. Aí a gente constrói um novo modo de interagir. Daqui de dentro, a gente é capaz de sair completamente para fora aqui, completamente para fora aqui, para criar uma nova realidade que vai ser vivida por aquela empresa. Exato. Na prática, pessoal, o que a gente entende? Assim que a gente conseguiu fazer isso, acabou o projeto. O pessoal fala, mas e o relatório? Boa. A gente Voltando fala, ao- Não vai mandar nada aí, Não meu. vai mandar nada. Aí fala, pessoal, vocês acabaram de aprender um jogo Eles novo. criaram uma coisa nova inteira. Exatamente, vocês acabaram de construir um prédio. Vocês estão falando que a gente precisa mandar para vocês uma foto do prédio, é isso? Para vocês saberem que o prédio foi feito, Essa né? foi boa, hein? Gostei dessa. Não é, a gente acabou de construir um prédio junto. Eu falo assim, escuta, você pode mandar um documento do prédio? Eu falo, você quer uma foto escrito o prédio? Ô, prédio. Não, e Cara, eu voltando- perdi a bolota do meio. A bola do meio seria justamente a interação que a gente está criando, que é justamente essa nova realidade. Na verdade, Ela começa ali dentro daquele... E sai. ela vem E para aí, cá, na Em algum verdade. momento ela pode se expandir E ela vem pra pra cá, ecossistema. sim. Eu lembrei do nosso ovo da facilitação. Eu também lembrei dele. Lembrei do ovo. Posso falar uma coisa antes do ovo? Com certeza. Porque a gente estava falando de procedimentos, né? É muito legal, que a gente falou que a gente não tem nada de prateleira, né? Tem muito método interessante Sim. no mundo, né? Que se replicam, né? O Sprint do Google, Lean, tem um monte de tipo, né? Só que não adianta você copiar um modelo que funciona na Apple, não adianta você copiar o modelo que funciona no Perfeito. Google, não adianta copiar o modelo que funciona em outro lugar. É muito interessante você conhecer tudo isso. Conhecer como funciona, conhecer, né, como foi criado, o processo que foi criado, né? Mas você tem que ter as ferramentas para criar o seu mesmo método
com a cultura da sua empresa, Perfeito. o lugar onde você está. O Brasil é uma coisa, outro país é outra coisa. As pessoas são diferentes, se comunicam de forma diferente. Sim. Então, não dá para importar método, né? Não dá. Pode ser bom para algumas coisas, né? Pode ajudar uma coisa ou outra, mas não chega nesse poder de complexidade que a gente está falando. A gente está falando de problemas complexos, problemas ecossistêmicos, que tem muita gente envolvida. Boa. Você precisa trazer um método mais sofisticado também, né? Perfeito. Um pouco do meta-design, um pouco esse meta-método por causa disso, porque se a gente... Vamos fazer um paralelo com roupa, né? Ah, pô, mas eu posso ir numa loja comprar uma roupa, eu vou lá, vejo o tamanho da roupa adequado para mim, eu acho o modelo bonitinho, compro e ponho para mim. Funciona para corpos humanos, mas quando a gente fala do corpo coletivo de uma empresa, Muita é como coisa, se né? fosse um bicho diferente. É tipo você comprar uma roupa para uma girafa e tentar colocar numa aranha, ou vice-versa. Ou comprar uma roupa para um orangotango e tentar botar num peixe. Não funciona, não é o ambiente, não é o mesmo. Então, essa adaptabilidade que esse método, né? Quer dizer, tanto que eu falo que o meta-design não é um método, né? Ele é uma metodologia. Uma abordagem, assim, é uma abordagem metodológica. É um jeito de entender como criar métodos. Por quê? Porque é como se fosse um alfaiate de bicho. Tipo, é uma anta, então a roupa é essa. É uma ostra, essa outra. Às vezes até para o corpo humano, né? A gente olharmos nós aqui, estamos todo mundo sentado no mesmo nível, mas a gente tem tamanhos diferentes, né? Imagina se a gente fosse mandar fazer um uniforme movements. Exato. Aí tamanho, vai medir o Caio, né? Tem 83. e o Tiagão, aí mede o Thiago. 1,86. Aí o Davi, 1,70. Aí vamos fazer uma média estatística, fazer uniformes padrões. Claro, Aí faz né? uniformes de 1,76. Não serve ninguém. Mas Davi dá, vai. Fica um Não é que a gente pouquinho escuta os grande, clientes. A gente escuta os fica um clientes. pouquinho grande. Mas dá, vai. Fica um pouquinho folgado, apertado. Tá, então bota. Davi, me presta sua camisa. Vou pôr, eu vou ficar por aqui. parecendo uma criança aqui. Vai ser. E digo mais, mesmo com esse método que você criar, ele vai precisar ser revisto. Vai. De tempos em tempos. Vai. Ele não vai sustentar por muito tempo. Essa mas jornada aqui- mesmo que você crie o melhor para aquele momento, daqui a um tempo, ela vai ter que ser revista. Mas tem uma nova Porque o mundo realidade. muda, a empresa já mudou. Exato. Então não dá para parar de fazer isso. Não dá, não E a dá. inovação, isso aí, né? Que Exato. dizem, né? Dizem. O que a gente pode até interessar até que o próprio trabalho de interação maior, assim, essa etnografia é uma das interações, essa nossa proposta aqui, que tudo é interação, é uma coisa maior ainda aqui. Então, tá aqui, interação. E aí, essa caixinha maior aqui, que contém todas as outras, ela está... Se a empresa entender que ela pode construir as coisas por meio de interação, ela mesma é capaz de construir essas novas realidades. Não precisa mais da gente. Sim. Que é o que a gente fala também, né? Aquelas consultorias que duram anos e anos e anos e não chegam. É porque isso aqui não aconteceu. Esse ambiente maior aqui, vou desenhar ele de azulzinho, como se fosse um belíssimo oceano. Deixa eu ver se eu jogar para trás aqui. Ele não acontece. Não acontece. Perfeito. Então aí fica difícil, não vai rolar, né? E a gente sempre declara que somos uma Biodegradável. consultoria biodegradável. Biodegradável. Quanto menos você precisar da gente no tempo, mais sucesso a gente está tendo. Né? Essa transferência de tecnologia está acontecendo, as pessoas estão se incorporando isso no dia a dia e tocam. E vários projetos aconteceram isso. Pô. Foram bem bacanas de acompanhar. Assim. E eu acho que aí dá pra... Não sei se você ia falar desse assunto, Davi. Não, eu ia falar só que, para fechar do relatório, que às vezes o relatório, entregar relatório, é um método intencional, né? Do verdade. Caio que chama disso, que é a abordagem consultor drug dealer, né? Drug dealer. Dá um relatorinho, aí dá de novo depois, dá um relatorinho de Esse novo. relatorinho é de graça, o próximo vamos ver. Às vezes é intencional, né? É o É intencional, freemium. é. Dá um de graça e Freemium, o resto freemium. é pago. É. Não, e depois que fica dependente... Porque também tem isso, né? Quem trabalha no meio corporativo sabe disso. A partir do momento que você começa a fortalecer caminhos de interação, é como se fosse um rio que vai cavando o território e fica mais fundo mesmo. É por ali que a água vai passar. E aí, quanto mais você adotar isso, mais é por ali que vai ter que ser. Então, quando você cria o caminho da entreguinha do relatório como uma barganha corporativa, a corporação começa a esperar isso. Então, cadê o relatório? Mas quem que vai ler? Não importa. Eu quero o relatório. Só queria falar uma coisa, antes de a gente mudar bem de assunto, que acho que tem uma coisinha para a gente falar, que é esse assunto aqui, que as pessoas... Os chipados, né? Que é falar... Para acalmar o coração das pessoas que sabem, que eu falei, né? Construir um prédio... então você quer uma foto do prédio para provar que ele existe? Aí alguém já imagina alguém falando, Caio, mas se não tiver uma escritura na prefeitura registrada, o prédio não é meu. Aham. Vocês têm toda a razão. O documento tem que existir, pessoal. Exato. Então, contradizendo o que a gente falou, não vai morrer o relatório. Não é a morte. Não é a morte. Mas você tem que entender o lugar do relatório. Então, se a gente puder recapitular, eu diria, produzir o relatório é um grande exercício. Muito bom fazer o relatório. Ler o relatório, pessoal, isso que a gente vai falar, inclusive, no nosso próximo podcast, não é isso a impressão que eu tenho? É isso mesmo. Ler o relatório e se apropriar dele é uma outra tarefa. Não é simplesmente porque ele existe, a coisa vai acontecer. Quer dizer, eu tenho um relatório incrível, o que eu faço com ele, né?
Tem uma terceira coisa do relatório, para ele ser vivo, ele tem que circular pelas pessoas e servir quase como um paredão de tênis. Quem faz tênis, já vai treinar tênis, você fica batendo no paredão. O relatório é esse paredão, é bom ter ele. Mas se tiver outra pessoa lá atrás, você pode tirar o paredão e jogar tênis com outra pessoa. Né? Essa foi boa, hein? Fica mais legal. Essa foi boa, cara. Foi bom, gostou? Um professor de Bela tênis, metáfora, eu joguei tênis numa época, jogo um pouquinho ainda. Ele falava assim, o paredão nunca perde. Olha só. É verdade. Porque ele nunca erra. É verdade. Ou você bota na rede, ou você joga pra fora, ou você erra. Olha que bonito, o paredão é um espelho. O paredão nunca erra. Então... Ele nunca perde. Ele nunca perde. Não, mas é interessante porque é você, porque tá reproduzindo você. Exatamente. Claro, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Agora, se você coloca outro ali, a interação aumenta, o jogo fica mais divertido. Fica mais interessante. Né? E não é mais legal você ver a cara da outra pessoa? Pô, isso é outra coisa. Opa! Olha lá. Só. Estamos chegando no final, mas dá tempo de falar algumas coisinhas aqui? Dá. Vamos nessa. Com certeza. Pessoal, só queria levantar essa questão dos chipados. Tem uma organização com a qual a gente trabalhou um tempo, que foi muito legal, ainda trabalhamos com eles, que toda vez que a gente começava a interagir muito com uma certa equipe daquela instituição, depois de um tempo a gente recebia notícias que os superiores daquela equipe falavam assim, pô, né, os chefes falavam assim, pô, o pessoal voltou chipado aqui depois de participar daquele encontro, a gente... Como se fosse assim, tivesse implantado, né? Nas nossas atividades tivesse implantado um troço na cabeça das pessoas e elas tivessem voltado transformadas, chipadas. Por que é? Porque quem trabalha com a gente sabe disso, né? Depois de interagir com a gente durante um tempo e participar de algumas práticas nossas, que a gente até considera elas têm um caráter de um aprendizado corpóreo mesmo, quase que iniciático. Você vivendo aquilo, você percebe um monte de coisa. A gente não precisa nem contar o que está acontecendo, a pessoa já ela mesma tira as conclusões. Ela fala, então... E aí, o que eu digo, né? Aí, o Davi e o Thiago conhecem essa história. O que eu diria? Na verdade, talvez a gente tenha removido um chip. E não chipado. Porque, na verdade, a pessoa estava chipada quando chegou lá. Porque tem uma série de maneiras e procedimentos a trabalhar. Tem que ser assim, tem que preparar o relatório, tem que mandar um e-mail, memorando, etc. A gente fala, não precisa. Você pode fazer assim, assim, assado. A pessoa fala, sério? Então, como se tivesse uma pessoa carregando aquele filme, né? A Missão, não sei se assistiram A Missão, que eram os padres jesuítas fazendo lá. E aí tem lá o personagem do Robert De Niro, que ele é um grande assassino, não sei o que lá, ele resolve largar essa vida secular e virar um padre santo. E aí, como penitência, ele vai da origem de um rio até da foz de um rio até a nascente, subindo aquele monte de coisa, levando todos os armamentos, as armaduras dele como penitência. Chega lá no alto, uma cena mais linda do cinema, que eu acho. Ele encontra o povo indígena, que ele mesmo trucidava. E aí eles reconhecem ele, fala, você é o assassino, sei lá, dá uma puta bronca nele, fala um monte de coisa, e ele ainda carregando aquele monte de coisa. Aí os índios, você não consegue entender o que os indígenas estão falando, aí o indígena pega uma faca, vai pra cima dele, todo mundo acha que ele vai matar, e aí tem um cara que fala, não, deixa a interação acontecer. E aí o indígena que ele faz, ele vai, corta a corda que o De Niro estava carregando, aquele peso todo, e joga naquele abismo, assim, né? Ou seja, a vítima do algoz liberta o algoz. É lindíssimo. Que cena. Esse filme é incrível. Ou seja, talvez a gente esteja tirando um chip, né? Desconfigurando o sistema para ele poder se configurar de um jeito muito mais interessante. Né? Foi uma boa mensagem final, né? Que bonito. Dá para encerrarmos? Eu acho que antes de encerrar, né? Eu não vou falar do erro de facilitação. Na próxima. Não, vai ficar, sabe por quê, Thiago? Vai ficar para você falar do nosso momento jabá. Boa. Né? Momento jabá. Teremos um curso online dessa vez, né, agora em setembro. Todas as informações estão nas nossas mídias, WhatsApp. Quem quiser entrar no nosso grupo, manda mensagem para a gente. Movements Network no Instagram, LinkedIn, estamos aí nas redes. Então a gente vai ter um curso online, serão 4 noites, durante 2 semanas em setembro, onde a gente vai passar pelos principais pilares do metadesign, assim, né? A gente fez algumas edições online já ainda na época da pandemia, foram muito bacanas. Quando voltou a interação, a gente falou, não, vamos voltar para o presencial. Fizemos dois cursos presenciais, foram muito legais também. A turma está saindo bem animada e trazendo até ideias para a gente. A gente está trabalhando muito junto com a turma que está fazendo os cursos com a gente. Isso é uma coisa que a gente quer até potencializar aí nos próximos meses, né? Então, quem quiser, a gente voltou com o curso online agora. Setembro, 3 de setembro a primeira aula, 3, 5, 11, 15? 2 vezes por semana, né? 2 vezes por semana, terça e quinta. 13 e 15. 2 semanas seguidas, terças e quintas à noite, das 19 às 22h30 aproximadamente.
pega as informações todas aqui no Das link. nossas redes. Boa. E a gente voltou para online porque é difícil, a gente sabe, muita gente quer vir, mas não dá para vir para São Paulo, acaba... Muita gente de fora de Fora São de São Paulo. Paulo. Muita gente Fora de do fora. Brasil, né? É, Também. Até no curso veio gente de São José dos Campos, veio gente do Rio de Janeiro, mas muita gente não consegue vir mesmo. Então, mesmo sabendo que a interação é diferente no presencial e no online, dá para fazer muita coisa bacana no online. Os cursos online foram muito legais, né? Sim. Então, quem se interessar, fala com a gente aí, a gente tira todas as dúvidas e Maravilha. bora fazer esse mais curso. Aí já tem uma boa galera inscrita aí. Maravilha. Bom, pessoal, Vai ser muito bom. sempre um prazer, né? Prazer é o Como nosso. sempre, Prazer. como sempre. Então, nos vemos na próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.